Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 213 Descanso a princípio, tanto as pessoas nos campos de treinamento quanto as que estavam nas arquibancadas ficaram surpresas com o impacto devastador causado pelo ataque de Fang Xingjian. Cada um deles estava considerando como, se estivessem no lado receptor desse movimento, provavelmente teria morrido. Depois disso, ouvindo os comentários dos examinadores para Fang Xingjian, era como se ondas de explosões os sacudissem continuamente. Perfeito. Definitivamente se tornaria o nível divino. Futuro grande mestre das artes da espada. Ansioso pela sua atuação na seleção nacional. Todos eles soaram exagerados, mas apenas elogios sem qualquer sugestão de conversa suave poderiam se igualar ao desempenho de Fang Xingjian. Porque tal era a destreza prejudicial que Fang Xingjian tinha instantaneamente desencadeado com mais de 1000 espadas. Lily acenou com o punho animadamente e disse, professor, é muito legal. O Lorde da cidade de Kist suspirou. Olhando para os olhos verdes brilhantes das jovens aristocráticas ao redor, ele pensou, Lily, com os dele, você terá ainda mais concorrentes agora. No entanto, quando ele olhou para Fang Xingjian, seu olhar parecia se transformar cada vez mais no de uma sogra que estava olhando para seu futuro genro. Ele sentia cada vez mais que Fang Xingjian era um bom candidato. Ferdinand exalou e disse, isso é realmente satisfatório. Pensar que Xingjian ainda tem isso escondido nas mangas. Senhor da cidade, se você fosse atingido por isso, seria capaz de lidar com isso? O cavaleiro outorgado de Kist bufou com desdém, respondendo, claro que posso. Mas sua destreza é suficiente para lidar com alguns dos recém-transicionados cavaleiros da outorga. Do outro lado, Anderson estava olhando para Fang Xingjian incrédulo, gritando loucamente em seu coração. Ele poderia aceitar que Out o superasse, já que Out havia recebido o legado de um especialista de nível divino, e já que ele também tinha uma arma divina superior de nível 29. No entanto, pensar que Fang Xingjian de repente pulou e o jogou para trás. Anderson, que estava acostumado a estar sempre em primeiro lugar, sentiu-se emocionalmente desequilibrado. Desde que tinha idade suficiente para saber melhor, ele nunca havia perdido para ninguém de sua idade. Depois que ele fez a transição para um deus da morte das sombras, ele não perdeu para nenhum cavaleiro. E no ano passado ele foi capaz de derrotar qualquer oponente da primeira transição com um único movimento. Tudo isso lhe deu motivos para se sentir orgulhoso de si mesmo. Ele sentiu que nenhum cavaleiro seria capaz de enfrentar um único ataque dele. E mesmo que houvesse quem pudesse, eles já seriam considerados como tendo conquistado o direito de manter suas vidas. No entanto, pensar que Fang Xingjian o conquistou esmagadoramente em termos de poderes prejudiciais e explosivos, as duas áreas das quais ele mais se orgulhava. Para Anderson, alguém que se acostumou com a sensação de vencer desde jovem e que sempre reprimia os outros, isso era muito irritante. Ele só sentiu que os elogios de todos para Fang Xingjian eram palavras zombando dele. Os elogios dos 4 examinadores o fizeram se sentir ainda pior. HMPH, apenas espere. Não é como se aquele com o poder de dano mais forte fosse o melhor. Anderson bufou e pensou consigo mesmo, veja como vou lidar com você durante a batalha na arena. Lutar cara a cara é o que meu Deus da morte das sombras se destaca. Out, por outro lado, mostrou um sorriso insondável quando olhou para Fang Xingjian e pensou consigo mesmo, pensar que encontrei um personagem tão interessante desta vez. É uma pena que ele tenha rejeitado o convite do Santo Horizon. Caso contrário, ele também teria a chance de se juntar às nossas fileiras. Mesmo Helene, que sempre parecia que nada mais no mundo importava para ele, estava olhando para a cena diante dele com espanto. Muito menos Rota, Amil, Rap, Mani e os outros. Davi cerrou os punhos com força. Cada comentário dado pelos examinadores o fazia se sentir horrível. Ele olhou para os 2 cavaleiros atrás dele, que estavam com expressões estranhas, mostrando sinais de vacilação, e então disse friamente, Oeste. Além disso, não estou pedindo a vocês 2 que desrespeitem as regras, nem que matem ninguém. Do que você está com tanto medo? E não se esqueça, suas famílias estão em nossas mãos. Ouvindo suas palavras, os 2 cavaleiros trocaram um olhar, então assentiram impotentes. Davi olhou para Fang Xingjian friamente e pensou cruelmente, você pode ficar arrogante por enquanto, mas não por muito tempo.
Vou eliminar você de verdade quando amanhã chegar. Ele então se virou para olhar para o Lorde da cidade de Kirstilelia que estavam nas arquibancadas, mas ódio crescendo em seu coração. Apenas vocês esperem, vocês vão se arrepender, todos vocês. Ninguém pode ficar ileso depois de me ofender. Com isso, a primeira etapa terminou com Fang Xingjian na primeira posição, Out em segundo e Anderson em terceiro. Apenas aqueles entre os 100 primeiros permaneceram. Eles ficariam na academia regional por um dia e passariam para a segunda etapa amanhã. As 412 pessoas restantes foram todas eliminadas, dominadas pela dor. Algumas pessoas caíram de joelhos, caindo no chão com um baque. Outros caíram em prantos enquanto imploravam aos examinadores. Também teve gente que caiu na gargalhada, levando um saco inteiro de dinheiro com a intenção de ostentar a noite toda. E pessoas que desapareciam silenciosamente na multidão. O examinado número 1 caminhou até seus filhos desapontado, tocou suas cabeças e disse, sinto muito. E pensar que o papai não conseguiu nem passar do primeiro estágio. Estou realmente ficando cada vez mais inútil com a idade. Isso não é verdade, papai. A jovem abraçou o homem de meia-idade em lágrimas e disse, aos nossos olhos, você é o mais forte. O jovem disse, pai, não se preocupe. Vou participar da próxima vez. Com certeza passarei pela seleção regional. O homem de meia-idade sorriu e disse, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Vamos voltar para a pousada. Sua mãe deve estar ficando ansiosa. 412 pessoas saíram desanimadas enquanto as 100 pessoas restantes entravam animadamente no prédio que a academia havia preparado para elas. Havia um total de 3 andares no edifício, com as acomodações no segundo e terceiro andares. Havia um total de 50 quartos, e 2 pessoas dividiriam cada quarto. O primeiro nível era o banheiro e o refeitório. 3 refeições seriam fornecidas a cada dia. Mani, Rota e os outros seguiram atrás de Fang Xingjian. Mani sorriu e cutucou o peito de Fang Xingjian, perguntando, cara, como você fez isso? Não me diga que você começou a síntese de habilidades quando sua percepção do céu está apenas com uma taxa de sincronização de éter de 10%. Fang Xingjian muito preparou sua resposta para essas perguntas e disse, eu tentei um pouco, tive sorte e consegui algumas. Ouvindo as palavras de Fang Xingjian, Mani e os outros ficaram atordoados. Se estivessem no lugar dele, com meros 10% de taxa de sucesso, achariam impossível arriscar usar as habilidades que vinham cultivando há muitos anos para fazer sínteses de habilidades. Mani apontou o polegar para Fang Xingjian e respondeu, você é bom. Quando chegaram à entrada do dormitório, Mani disse, vamos pegar um pouco de comida. Este é o refeitório da academia regional. Cada um de seus pratos é feito de feras ferozes. Ao ouvir sobre comida, os olhos de Fang Xingjian se iluminaram. Seu interesse foi despertado e ele acenou com a cabeça, dizendo, então teremos que prová-los com cuidado. Rota olhou para Fang Xingjian, sentindo-se estranho. Ela não podia vê-lo como alguém que teria desejo por iguarias. Ela sempre viu Fang Xingjian como uma rocha de cultivo. Ela sentiu que em sua vida, não havia nada além de cultivar e matar para ele. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 214 Comer, beber e descobrir o refeitório, que foi preparado para os cavaleiros participantes da seleção regional. Era naturalmente diferente das salas de jantar comuns ou cantinas para estudantes universitários. Era mais como um cenário de hotel, com mesas para 4 colocadas ao redor. Assim que alguém se sentava, uma empregada vinha para anotar o pedido. Mani pegou o cardápio e estava prestes a fazer o pedido quando Fang Xingjian disse imponente, traga-nos 2 de cada prato. Quando ele sentiu o olhar estranho de Mani, Fang Xingjian disse, somos todos cavaleiros. Então, por que precisamos fazer cerimônia? Ele estava certo. Os cavaleiros esgotavam uma tremenda quantidade de energia e comida de que precisavam superavam muitas das pessoas comuns. Foi exatamente como quando Fang Xingjian voltou para Kirst Academy. Ele teria feras ferozes para cada refeição, e faria 5 refeições por dia. No entanto, com a menção da comida no Miracle World, Fang Xingjian sempre achou estranho que, além de alguns tesouros celestiais e terrestres e feras ferozes, muitos dos animais e plantas fossem muito semelhantes aos da terra. Por exemplo, batata, legumes, abacaxi, fungo preto, ou porcos, vacas, ovelhas e cavalos.
Todos estes eram basicamente os mesmos da Terra. Como eram dois mundos diferentes, era improvável que fossem tão semelhantes. Isso era algo que Fang Xingjian nunca conseguiu descobrir. Afinal, essas não eram coisas com as quais Fang Xingjian estava preocupado. A evolução das criaturas biológicas era algo que os cientistas deveriam estudar, não ele. Pouco tempo depois, sua atenção foi atraída pelas iguarias servidas pela Academia Regional. Depois de realizar esse movimento mais cedo para liberar 400 fluxos de Ether Ripples, grande parte de sua força física havia se esgotado e ele estava faminto. O primeiro prato foi frango feroz selvagem assado. A carne do frango estava tão macia que derretia na boca. Sua casca crocante tinha o sabor de vários temperos e a fragrância de ser grelhada no carvão. Fang Xingjian terminou em quase alguns pedaços, enquanto Mani também pegou 2 baquetas. Não só era delicioso, mas como ingrediente era uma galinha selvagem e feroz. Fang Xingjian podia sentir a forte energia vital e o sangue que continha, e eles começaram a explodir na forma de correntes quentes em direção aos membros de seu estômago. O próximo prato foi um prato de vegetais chamado salada de abacaxi. As batatas eram primeiro cozidas no vapor, amassadas e depois combinadas com molho feito de uma combinação de 12 ervas medicinais, antes de finalmente serem moldadas como um abacaxi. Não só parecia bom, mas também tinha um sabor refrescante. O molho tinha um sabor semelhante ao da sopa de creme com um sabor muito rico. A parte mais nutritiva era naturalmente o molho feito com as 12 ervas medicinais. Cada um dos 12 era um tesouro celestial e terrestre que tinha vários efeitos fortalecedores sobre o corpo. Depois de comê-lo, Fang Xingjian quase podia sentir que sua reação, flexibilidade e resistência aumentaram ligeiramente. Claro, não houve mudança em seus atributos, era apenas um sentimento. Pratos e pratos de iguarias foram servidos interminavelmente, mas foram eliminados por Fang Xingjian, Mani e Rota em uma velocidade ainda maior. Havia todos os primeiros cavaleiros de nível 19 de transição e eles podiam terminar qualquer comida que fosse servida em algumas grandes mordidas. Eles também podiam ativar seus órgãos facilmente para digerir a maior parte da comida em um instante. Seus estômagos eram como grandes mós e tinham habilidades digestivas que superavam em muitas das pessoas comuns. Especialmente depois de terem esgotado tanta força física naquele dia porque os pratos da academia regional superavam em muito tudo que eles tinham comido antes em termos de sabor, valor nutricional e apresentação, seus apetites foram muito aguçados. No entanto, enquanto comiam, Rota de repente entrou em transe e parou de comer enquanto olhava para Fang Xingjian. Vendo seu comportamento, Mani também olhou para Fang Xingjian. Fang Xingjian franziu a testa e perguntou, o que há de errado? Os lábios de Rota se curvaram e disseram, não é nada. É só que depois de conhecê-lo por tanto tempo, esta é a primeira vez que vejo você sorrir. Sorriso? Fang Xingjian tocou seus lábios inconscientemente. De repente, ele mostrou alguns sinais de um leve sorriso enquanto comia. Fang Xingjian deu mais algumas mordidas. Quando Mani e Rota viram que ele estava subitamente atordoado, não puderam deixar de perguntar, qual é o problema? Não é nada. Fang Xingjian de repente se levantou e saiu. Terminei. Vocês podem continuar. Os dois olharam para Fang Xingjian com um olhar estranho, sem entender o que tinha acabado de acontecer. No entanto, Rota sorriu levemente e pensou consigo mesma, esse cara fica muito fofo quando sorri. Porque ele sempre tem que parecer um homem morto. Comparado com os dois, Fang Xingjian se sentiu ainda mais complicado em relação ao seu sorriso. Quanto tempo fazia desde a última vez que ele sentiu felicidade e felicidade? As chamas roxas haviam tirado seu parentesco, amor e amizade, então ele não deveria ter sentimentos por outras pessoas. No entanto, os seres humanos têm muitas emoções como as mencionadas nos 7 pecados capitais, que são orgulho, inveja, ira, preguiça, ganância, gula e luxúria. Se meu parentesco, amor e amizade foram tirados de mim, mas o orgulho, a inveja, a ira, a preguiça, a ganância, a gula e a luxúria ainda permanecem, então será que ainda posso sentir gula? Fang Xingjian pensou cuidadosamente sobre as coisas que aconteceram no último ano e meio. Ele havia notado cada vez mais que cada vez que comia algo bom, seus sentimentos melhoravam um pouco. Além disso, era verdade que ele dava cada vez mais ênfase à comida.
No início, ele pensou que isso era apenas um hábito deixado para trás por ter grandes refeições e iguarias todos os dias. No entanto, pensando nisso agora, ele sentiu cada vez mais que havia mais do que isso. Eu realmente desenvolvi um gosto cada vez maior por boa comida. Além disso, boa comida pode me deixar sentir uma pitada de felicidade. Fang Xingjian então pensou, se ele ainda podia sentir gula, então e a luxúria? No entanto, tendo permanecido no Miracle World por 1 ano e meio, ele não sentiu nada por nenhuma mulher. Isso não está certo. Eu não tenho sentimentos em termos de amor, mas se for luxúria de verdade. A luxúria pura naturalmente não levava em consideração os sentimentos da pessoa. Foi apenas um ato direto. As imagens de Lilia e Rota apareceram de repente na mente de Fang Xingjian. Ele balançou a cabeça furiosamente e descartou esses pensamentos perturbadores enquanto se dirigia para seu quarto. Então ele começou a cultivar sentado em sua cama. Cultivar há muito se tornou parte de sua vida. Uma nuvem de neblina prateada exalando uma fraca luz branca estava circulando ao redor das mãos de Fang Xingjian. Com cada tremor, o cultivo de Fang Xingjian na arte divina do éter aumentaria ligeiramente. Nas profundezas da noite em outra sala, as mãos do deus da morte das sombras Anderson foram pressionadas no chão enquanto todas as superfícies, incluindo o chão, paredes e móveis, estavam cobertas por uma camada de sombra. Essas sombras continuaram a pular sem parar, parecendo que todas respiravam e tinham batimentos cardíacos próprios. Os gênios não foram criados a partir de mera conversa. Há 3 anos, Anderson não dormia mais e o cultivo havia se tornado seu instinto. Em um canto da sala, uma Knit feminina estava olhando para esta cena aterrorizante com um rosto sombrio. Ela queria gritar, mas não se atreveu a fazê-lo. Esta Knit feminina era a companheira de quarto de Anderson. Como se achasse a Knit feminina um incômodo, Anderson abriu os olhos, olhou para ela e disse: "Vá dormir nos corredores. Não me incomode aqui." A cavaleira saiu rapidamente como se sua vida tivesse sido poupada. Em outro quarto, Out levantou-se gradualmente de sua cama, então casualmente pegou um lençol branco para envolver seu corpo nu. Olhando para os outros 2 corpos macios e mácios na cama, ele sorriu levemente. Ele então caminhou em direção às janelas e olhou para a lua. O tempo amanhã deve estar bom. A noite passou. Poucos cavaleiros foram realmente capazes de dormir nesta noite. A maioria deles estava fazendo seus esforços finais de cultivo, nutrindo seus espíritos mentais, ou estavam muito excitados e nervosos. No entanto, a noite ainda passou eventualmente. Todos dão as boas-vindas à segunda etapa da seleção regional, Content Forte Top Tier. Paraíso dos Deuses Demoníacos Capítulo 215 Contenção para o nível superior, Parte I. 100 examinados chegaram diante do labirinto gigantesco que tinha cerca de 1 quilômetro de comprimento e largura e tinha 3 metros de altura. Todos que viram este labirinto pela primeira vez sentiram que estavam olhando para um milagre. Isso claramente não era algo que poderia ser realizado pela tecnologia de arquitetura desta época. Deve ter sido criado por algum personagem poderoso com seus próprios poderes. Como esperado, o governador Devitt disse: "Este labirinto é conhecido como Labirinto Descombinado e foi feito pelo primeiro diretor da Academia Regional da região Great Stern, o especialista em nível divino, Monarca Melancólico. É uma área fechada que ele criou com suas próprias mãos e permaneceu intacta mesmo depois de 200 anos. Agora colocamos várias feras poderosas e ferozes que variam do nível 1 ao nível 21. Claro, há apenas uma fera feroz de nível 21, mas você ainda deve ter cuidado." Ouvindo as palavras do governador, todos olharam para o tremendo labirinto com espanto, suspirando sobre os poderes de um especialista em nível divino. Quão forte tinha sido o monarca melancólico no passado. A partir daí, sob as ordens do governador Devitt, todos olharam na direção de uma lápide de pedra bem ao lado da entrada. Estava esculpido com o mapa do labirinto e havia 100 pontos vermelhos nele. O governador Devitt disse: "Há um total de 100 pontos no labirinto. Cada um de vocês ficará com um ponto e não poderá se mover além de 10 metros do ponto designado. Depois de todos chegarem aos locais designados, o incenso de atração de feras será liberado em todos os locais. As feras ferozes adormecidas acordarão gradualmente e começarão a atacá-lo. Aqueles que conseguirem permanecer como parte dos últimos 50 examinados ganharão o direito de entrar na terceira fase. No entanto,
Você não tem permissão para adotar uma abordagem passiva. Aqueles que não forem capazes de matar quaisquer feras ferozes dentro de cada intervalo de 10 minutos serão desqualificados imediatamente. Os examinados não podem atacar uns aos outros. Claro, se você tiver outras maneiras de causar problemas para outros examinandos e eliminá-los mais cedo, sinta-se à vontade para usá-los. É porque, além de testar suas habilidades de sobrevivência, isso também é um teste de como você competirá e se enfrentará. Ao ouvir sobre a besta atraindo incenso, a maioria dos cavaleiros presentes parecia perplexa, sem saber o que era. Somente os cavaleiros que participaram de caçadas, seguindo soldados comuns para caçar feras ferozes nas montanhas, nas planícies e nas florestas, teriam ouvido falar de feras atraindo incenso antes. Isso era algo que se originara do país da areia, e dizia-se que apenas uma única gota atrairia feras ferozes que estavam dentro de um raio de 300 metros. Como o Sandy Country tinha recursos escassos, eles o desenvolveram especificamente para a caça. No entanto, como os ingredientes eram muito preciosos e a quantidade era muito pequena, as pessoas comuns não sabiam de sua existência. Para começar, era difícil encontrar incenso para atrair animais e, para completar, todos os cavaleiros presentes eram todos gênios. O que eram gênios? Eram pessoas que podiam se concentrar no cultivo sem se importar com questões insignificantes. Suas feras ferozes foram todas compradas. Como eles poderiam ter seguido soldados e plebeus para caçar suas próprias feras ferozes? Essa era mais a razão pela qual eles não teriam ouvido falar sobre incenso de atração de animais. Mesmo que tivessem participado de combates reais todos os anos, teriam sido principalmente expedições punitivas, perseguindo bandidos ou feras ferozes desenfreadas, ou participando de guerras como a de Garcia. Não era possível que passassem tanto tempo em caçadas, pois o mais importante na caça não era a batalha, mas o tremendo tempo gasto na espera. Davi rompeu em uma expressão confiante, claramente ciente do que era aquela coisa. O governador Devitt continuou falando: agora, todos vocês serão submetidos a uma revista corporal. Você está proibido de carregar veneno, fera atraindo incenso, combustível, querosene. O governador Devitt listou vários itens e finalmente disse: é proibido trazer os itens mencionados acima. Embora digamos que você pode competir e causar problemas um ao outro, usar esses itens não é relevante para suas habilidades e intelecto. É apenas a dependência de itens estrangeiros. É melhor entregá-los você mesmo. Devitt apontou para um terreno vazio e disse: caso contrário, se eu encontrar algum mais tarde, você será desclassificado imediatamente. Muitas pessoas presentes revelaram expressões desapontadas. Na verdade, eles trouxeram querosene, veneno e coisas assim na esperança de se proteger, afastar os monstros ou atrair as feras ferozes para outros lugares. Afinal, usar fogo e veneno era muito mais rápido e seguro do que atacar e tentar matar as próprias feras ferozes. No entanto, usar tais meios não era uma indicação de seu intelecto nem de suas habilidades, mas apenas de sua confiança em objetos externos. Assim, eles foram proibidos pelo governador Devitt de usá-los. Havia pessoas que sabiam da existência de incenso de atração de animais. Eles queriam colocar o incenso no lugar de outra pessoa para aumentar o nível dos monstros atraídos para lá e, assim, reduzir a pressão sobre si mesmos. Essas pessoas também tinham a decepção refletida em seus rostos. Em um curto período de 5 minutos, muitas pessoas saíram, empilhando o terreno vazio com itens. Ninguém esperaria ter sorte na presença da percepção celestial de um cavaleiro outorgado. Depois que as verificações terminaram, Devitt apontou para os 100 pontos na tábua de pedra e disse: agora vamos deixar você escolher seus lugares designados com base em suas classificações no primeiro estágio. Fang Xingjian, você é o primeiro, então vamos começar com você. Ouvindo isso, Fang Xingjian se aproximou enquanto contemplava sua compreensão deste estágio. Nesta fase, o mais importante era por quanto tempo alguém poderia aguentar, mas ao mesmo tempo, eles não podiam adotar uma abordagem passiva. Era porque se eles não matassem nenhum animal feroz a cada 10 minutos, eles seriam desclassificados. No entanto, eles não podiam simplesmente matar cegamente, já que havia até bestas ferozes até o nível 21. Embora eles não fossem tão fortes quanto os cavaleiros outorgados, eles superaram em muito as habilidades dos cavaleiros da primeira transição.
Portanto, nesta fase, é preciso ter fortes habilidades de combate, mas ao mesmo tempo, é preciso ter controle sobre o ritmo da competição. Eles não devem criar um impacto muito grande e atrair as feras ferozes de nível 20 ou 21. Ou talvez, eles exigiriam uma forte capacidade de ocultação ou defensiva para afastar bestas ferozes de nível 20 ou até mesmo de nível 21. Ao mesmo tempo, você também precisa se proteger contra armadilhas montadas por outros e as habilidades especiais ou truques que eles podem usar contra você. Basicamente, este foi um teste de capacidade de combate, resistência e intelecto. No entanto, isso era apenas para pessoas comuns. Fang Xingjian era naturalmente diferente das pessoas comuns. O que ele precisava fazer na seleção regional era conquistar todos com poder e talento avassaladores. Assim, seria naturalmente galardoado com o título de campeão regional e tornar-se o aluno que recebe a nutrição plena da academia regional. Em um ano, ele se tornaria um segundo cavaleiro conferido de nível 29 de transição e participaria da seleção nacional do ano seguinte. Por isso, não escolheu os cantos que lhe permitissem defender-se facilmente. Em vez disso, ele apontou para o ponto vermelho no centro do labirinto e disse: "Vou ficar com este ponto." Todos ficaram surpresos. David sorriu e acenou com a cabeça. Então disse: "Ah, estou ansioso ainda mais pela sua performance agora." Anderson, por outro lado, soltou um TSK e murmurou: "Peguei o lugar que queria tomar." Anderson sentiu que Fang Xingjian tinha mais uma vez arrebatado seus holofotes. Holt foi o próximo e escolheu um canto com cuidado. Depois foi a vez de Anderson. Ele apontou para um ponto ao lado de Fang Xingjian e disse: "Vou levar isso." Depois de dizer isso, ele torceu seu nariz de aparência elegante e lançou um olhar para Fang Xingjian. Wei também escolheu uma posição de canto. Assim, todos se revezaram para escolher seus lugares. Rota escolheu uma posição noroeste enquanto Mani estava no nordeste. Davi também estava localizado no noroeste. Os dois cavaleiros atrás dele, para surpresa de todos, escolheram os dois lugares ao lado de Fang Xingjian. Quanto mais central fosse a posição no labirinto, mais fácil era estar sob ataque de todas as direções. Portanto, além de Fang Xingjian e Anderson, ninguém mais escolheu as posições no centro. Todos eles haviam escolhido os pontos mais próximos dos limites, ou se esses pontos fossem todos tomados, todos se moveriam para dentro lentamente. No entanto, esses dois cavaleiros escolheram uma posição central sem qualquer hesitação. Davi sorriu friamente para si mesmo enquanto olhava para Fang Xingjian. "Fang Xingjian, espere. Tenho uma grande surpresa esperando por você." Depois que todos fizeram sua escolha, o governador David disse calmamente: "Então vamos." No momento seguinte, o punho do governador David se fechou com força e um enorme pilar de gelo se ergueu abaixo dos pés de todos. A umidade no ar congelou para cima continuamente, transformando-se em um dragão de gelo que cruzou os céus e moveu todos bem acima do labirinto. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 216 Contenção para o nível superior, parte 2. Enquanto o dragão de gelo se movia pelos céus, vários cavaleiros olhavam nervosos para o tremendo labirinto sob seus pés. A voz do governador David soou: "Ah, não há necessidade de ficar nervoso. Não se movam de forma imprudente. Vou enviar todos vocês para os locais designados. Se você se mover de forma imprudente, não me culpe se você cair para a morte." Todos instantaneamente congelaram, como se estivessem realmente com medo de que, se eles se movimentassem de forma imprudente, o governador pudesse cometer um erro. No momento seguinte, com um leve movimento do dedo do governador David, o dragão de gelo se desintegrou. Cada um dos examinados foi apoiado por um pedaço de gelo sob seus pés e foi enviado para seu respectivo local entre o C no labirinto. Os cavaleiros que viram essa cena ficaram mais uma vez surpresos com os poderes de um cavaleiro outorgado. Independentemente de ter sido o dragão de gelo que cortou o céu ou a técnica que ele demonstrou quando estava enviando todos os 100 cavaleiros para seus locais designados, ambos mostraram a força aterrorizante do governador David. Fang Xingjian também pousou suavemente no ponto central do labirinto, junto com o bloco de gelo. Ele então descobriu que, com um ponto no centro, um círculo vermelho sangue foi desenhado em torno do raio de 10 metros. A partir de agora, na competição, ele precisava perseverar dentro desse círculo, até o fim.
Nesse momento, outro som estrondoso soou. A leste do labirinto, uma plataforma de pedra se erguia do chão a uma altura de mais de 100 metros, como se fosse um elevador. Tornou-se agora uma plataforma elevada. Este foi o trabalho do vice-governador Armstrong. Todos os espectadores estavam localizados na plataforma de pedra, olhando para a cena da competição com grande emoção. O Lorde da cidade de Kist estava junto com Lilia, Ferdinand, Anthony e Robert. O Lorde da cidade de Kist disse: este estágio testa a capacidade dos examinados de lidar com ataques de frente, bem como suas habilidades de sobrevivência. É extremamente vantajoso para o Windstorm Warrior. Lilia sentiu enquanto olhava nervosamente para o labirinto, assim como os outros. De repente, gritou bem alto, dizendo: olha! Porque o professor está bem no meio do labirinto. O Lorde da cidade de Kist franziu a testa. Fang Xingjian ficou em primeiro lugar na etapa anterior. Por direito, ele deveria ter sido a primeira pessoa a escolher sua posição. Isso significa que ele escolheu este local por sua própria vontade. Ao mesmo tempo, os outros espectadores na plataforma também notaram que tanto Fang Xingjian quanto Anderson escolheram um poste no centro do labirinto, exclamando alto em sua surpresa. Eles não esperavam que os dois que haviam sido classificados tão bem no estágio anterior estivessem assumindo riscos tão grandes quando havia uma fera feroz de nível 21 no labirinto. Em um canto da plataforma, Xiaoyi e Zoyong de Trezia Clan chegaram também. Xiaoyi uma vez pensou em usar o Anel do Relâmpago para conquistar Fang Xingjian, mas acabou derrotando-o. Fang Xingjian havia até derrotado todos os 8 cavaleiros do clã Trezia, também sequestrando Kaunitz. A localização de Kaunitz era agora desconhecida, e Trezia Clan tornou-se como uma flor murcha cujo momento deslumbrante havia passado, sua reputação em Kist dando um grande mergulho. Zoyong estava lá apenas para observar, enquanto Xiaoyi havia sido eliminado na primeira etapa. Olhando para Fang Xingjian posicionado no centro do labirinto, o olhar de Xiaoyi estava cheio de ódio. A reputação de Trezia Clan despencou e ele também foi afetado. Muitos negócios de sua família foram afetados, e seus lucros estavam despencando. Como resultado, seus recursos de cultivo também foram reduzidos. Como ele poderia não odiar Fang Xingjian? Zoyong perguntou: irmão marcial Xiaoyi, qual é o plano do chefe do clã? Ele virá? Xiaoyi respondeu friamente: é inútil mesmo que o chefe do clã viesse. No entanto, ele já entrou em contato com Lord Adri, vice-comandante dos guardas imperiais, cavaleiro conferido nível 25, o irmão mais novo do chefe do clã de Trezia Clan. Lord Adri deve estar aqui muito em breve. Lord Adri virá aqui pessoalmente. Xiaoyi assentiu e disse, com o ódio de ter a linhagem cortada, como ele não poderia. Anteriormente, o senhor havia enviado pessoas em busca de Fang Xingjian. Uma coisa foi quando não conseguimos encontrá-lo. Agora, pensar que ele se atreve a aparecer abertamente em Great Eastern City e até participar da seleção regional. Quando Lord Adri estiver aqui, ele vai lhe ensinar uma boa lição. Os olhos de Zoyong se iluminaram e disseram, olha, Fang Xingjian escolheu um lugar no centro. Xiaoyi disse, HMPH, tolo arrogante. Este Fang Xingjian está ficando cada vez mais arrogante à medida que se fortalece. Está bem assim também. Para causar a queda de alguém, é importante deixá-lo ir à loucura primeiro. Quanto mais arrogante ele se torna, mais perto ele estará do fracasso. Independentemente da conversa dos espectadores, com os 100 examinados e os espectadores em posição, os 4 examinadores, com o governador Devitt na liderança, dirigiram-se para o norte, sul, leste e oeste do labirinto, respectivamente, observando do ar. O governador Devitt falou em voz alta, então, anúncio que a competição começa agora. No momento seguinte, o pequeno buraco no meio de cada local designado imediatamente começou a liberar uma grande quantidade de incenso que atrai feras. Este incenso que atrai feras era incolor, inodoro e inútil em humanos, mas para feras ferozes, era altamente intoxicante e o melhor estimulante. Em meio ao nervosismo e excitação dos incontáveis cavaleiros que se antecipavam, um minuto depois, o rugido da primeira fera soou ferozmente. Seu rugido aterrorizante era um cruzamento entre o de um leão e o de um tigre, cheio de crueldade e frieza sem fim. E depois que esse rugido soou, muitos outros começaram a seguir, preenchendo todo o labirinto em um instante,
como se os competidores estivessem em uma floresta primitiva repleta de várias feras ferozes. Enquanto levitava, o governador Devita estalou os dedos, ativando sua técnica de matar, encantamento de 100 dragão de gelo. 100 dragões de gelo feitos de vapor de água congelado apareceram acima do labirinto, nadando continuamente, assim como dragões verdadeiros, prontos para salvar os examinados que desistiriam ou perderiam sua capacidade de lutar. Mas assim que a competição começou, os dois cavaleiros que estavam junto com Davi e escolheram as posições ao lado de Fang Xingjian de repente fizeram seus movimentos. Quase simultaneamente, eles fizeram a mesma ação. Cada um pegou uma adaga para cortar o pulso. O sangue jorrou das feridas, e eles o despejaram nos pequenos frascos que haviam preparado antes. Eles então prenderam cada pequena garrafa em uma flecha, bateram cada flecha em um arco e, com dois sons agudos, as flechas cortaram o céu em direção ao local de Fang Xingjian, com a menor curva. Fang Xingjian franziu a testa, sem entender o que os dois estavam fazendo. Eles não foram autorizados a atacar uns aos outros nesta fase. Embora ele só pudesse sentir através do vento, ele podia sentir que as duas flechas estavam atirando em sua direção em uma curva parabólica. Eles foram baleados em uma velocidade muito lenta, e a mira estava fora, tornando-os incapazes de alcançar Fang Xingjian. Eles só podiam pousar no anel externo de seu local designado. No entanto, embora essas duas flechas não o machucassem, para estar seguro, ele ainda ativou o luminoso Avensoaring Slash, disparando 2 fluxos de Qis de espada para derrubar as duas flechas. No entanto, quando a espada Qis os atingiu, as garrafas de vidro também quebraram. O sangue fresco dentro espirrou e caiu próximo ao local de Fang Xingjian. Fang Xingjian franziu a testa. Ele sentiu as flechas através do vento e dos sons, mas não conseguiu perceber que elas também tinham garrafas de vidro. Essa era a desvantagem de ser cego. Este sangue era muito estranho. Depois de espirrar no chão, imediatamente secou e ficou preto como o breu, como se a essência dentro dele tivesse desaparecido em um instante. Ao mesmo tempo, os dois cavaleiros que atiraram as flechas imediatamente levantaram as mãos e gritaram: "Desisto! Desisto!" Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.